Bom, pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia. 4 temas no total, 2 deles em vermelho, porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas, a gente parte para o primeiro tema, que é o seguinte: lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, eu coloco o seguinte título: A Rússia faz os Estados Unidos provarem do seu próprio veneno. Quando eu falei sobre isso na semana passada, eu não imaginava que isso aí viraria tema para um possível segundo vídeo, muito menos para tornar-se um dos temas principais de hoje. Eu não imaginava. Não pensei que uma ironia do Vladimir Putin, em uma fala que ele fez, fosse impactar tanto no cenário político, midiático dos Estados Unidos. Não imaginava que isso fosse abalar tanto aqueles que se dizem a maior potência do mundo, o país mais poderoso do mundo. Mas o fato é que essa ironia feita pelo Vladimir Putin a respeito da Kamala Harris, de ele iria apoiar ela, e falou brincando sobre a risada contagiante, isso aí gerou Isso se desdobrou em tentativas de interpretação, tanto é que o governo russo foi questionado sobre isso e falou que não iria cortar o barato de quem tentava interpretar. A interpretação cabe a vocês, não vamos estragar isso. Ou seja, aquilo foi feito para ser uma fala que se dá a muitas interpretações. Já na semana, e vários de vocês comentaram com as interpretações de vocês aí ao longo dos últimos dias, e já na semana passada eu coloquei o seguinte para vocês: está aí a importância de ter um setor de inteligência que atua e atua bem. O próprio Vladimir Putin é um cara oriundo da inteligência ao longo da sua carreira. Mas fazer com que o presidente, que a liderança política, não gaste palavras à toa, não fique falando de qualquer jeito. As falas que um presidente pronuncia, por exemplo, que um primeiro-ministro, que um líder de um país qualquer pronuncia, elas têm impacto. O cara é um alto-falante, ainda mais o Putin, que é o presidente de um país que está em guerra com a OTAN, que acontece na Ucrânia. Então, quando ele fala, ele sabe que aquilo vai gerar uma onda de choque, e gerou. É uma fala aparentemente inocente, uma ironia, uma tirada irônica que ele fez, que incomodou os democratas, deixou os republicanos pensativos, se desdobrou em interpretações na mídia dos Estados Unidos, na mídia internacional, e voltou para ser um segundo vídeo que eu não imaginava, né? Então, vamos discutir isso e algumas outras questões ligadas a essa guerra informacional, porque a guerra tem o seu aspecto militar, a guerra tem o seu aspecto econômico, a guerra tem o seu aspecto político, a guerra tem o seu aspecto informacional, tem uma guerra cognitiva rolando. E essa fala do Vladimir Putin está encaixado nisso. Faz parte desse contexto. Pode ter sido uma brincadeira inocente que ele largou ali sem imaginar que geraria esse impacto? Pode, mas eu não acredito que o governo russo largue as palavras ao vento assim, uma brincadeira de qualquer jeito. Tudo é muito milimetrado ali. E ele falou, não só ele falou de uma forma que deixou aberto para várias interpretações, como a expressão facial dele abriu para isso também, né? Porque não dá para saber o que ele quis dizer ali. Ele falou com uma cara de ironia mesmo, um rosto bem irônico, assim, né? Mais ou menos como está aí nessa foto que eu trouxe para vocês. Trago a seguinte matéria. A casa da Newsweek, mídia corporativa que é para fazer aquele carinho gostoso nos algoritmos. A Casa Branca rebate comentários do Putin sobre a Kamala Harris. Incomodou os democratas. O fato é que incomodou. Todo mundo ficou pensando sobre isso. O que ele quis dizer? Letras vermelhas. A Casa Branca disse que o Putin não deve... olhem só que interessante isso aqui. Estamos falando dos Estados Unidos. Estamos falando dos Estados Unidos. Por isso que essa ideia que eu trouxe aqui de a Rússia faz os Estados Unidos provarem no seu próprio veneno. Eu me pergunto, tem tema nesse planeta que os Estados Unidos não comentem ou não se metam?
Então, quando se fala uma mínima coisa do cenário político deles, eles ficam ali todos nervosos, todos irritados. Mas eles próprios se metem não só a comentar, como a participar de tudo no planeta Terra e até fora do planeta. Ou seja, o que o Putin fez viu como é legal quando tem processo político em outros lugares e vocês ficam metendo o bedelho? Letras vermelhas. A Casa Branca disse que o Putin não deve comentar temas que só interessam ao povo dos Estados Unidos. Eu acho que isso deveria valer para os Estados Unidos também. Eles deveriam aplicar isso para eles mesmos. Não comentem eleições na Venezuela, não tentem golpear diretamente o governo da Venezuela, não se intrometam em eleições no Brasil, não se intrometam em eleições que acontecem nos mais variados lugares do mundo. Não se intrometam em questões soberanas. Agora, quando isso se volta contra eles, eles não gostam muito, ou melhor, eles não gostam nada. Isso revela o momento difícil que os Estados Unidos vivem. Isso revela o inflamável cenário político que os Estados Unidos vivem. Uma fala do Putin gerou um enorme de um barulho. E olha que o Putin não é uma figura impopular para muitas pessoas nos Estados Unidos. Ele é visto por muitos nos Estados Unidos como uma liderança forte. Como o próprio Trump, quando vai falar do Putin e do Xi Jinping, sabedor dessa... O político é um cara que ele não costuma falar nada sem ter uma ideia das estatísticas, do impacto que o que ele vai falar vai gerar. Mesmo as bobagens que são ditas pelos políticos, elas são ou devem ser calculadas. O próprio Trump, quando vai falar publicamente sobre o Xi Jinping ou sobre o Vladimir Putin, fala, são caras fortes que gostam do seu país. Porque ele sabe que uma parte gigantesca da sociedade nos Estados Unidos, embora possa divergir politicamente ou ideologicamente do Putin e do Xi Jinping, veem esses caras como figuras que são lideranças fortes nos seus países, porque não teria como pensar o contrário. A despeito de toda a propaganda feita, né, no sentido contrário. Letras azuis. O Putin sabe que o seu apoio a ou B impacta na decisão do eleitor. Só que a forma como ele colocou as coisas, para alguns vai parecer que ele apoiou, mas eu acho muito difícil de alguém, com aquela cara que ele fez, imaginar que ele realmente apoiou. Só que se isso for somado ao que ele falou sobre o Biden, pode parecer um apoio, porque ele já falou um tempo atrás, quando o Biden ainda era o candidato, que o Biden era um político mais estável, era um político melhor do que o Trump, que era um cara mais, né, um cara mais instável, e por isso que o Biden era mais previsível. Se isso é bom para o Biden ou não, eu não sei, porque o Putin é um adversário dos Estados Unidos. Quando o teu adversário diz que prefere aquele lá, é porque é igual ao futebol, né? Eu prefiro enfrentar aquele time lá que é mais fraco. Só que ele pode realmente ter dito que prefere os democratas. Só que o que ele quis dizer ninguém nunca vai saber. Só que a fala dele impacta. O seu apoio a Kamala Harris ou ao Trump impacta na decisão do eleitor, normalmente no sentido inverso. O cara vai dizer, tá, ele elogiou a Kamala, então ele prefere a Kamala, então a Kamala é pior para nós, porque ele é nosso adversário. Ou, essa é a dúvida que gera. Mas o fato é que gera impacto, e ele sabe disso. Todo líder político deve saber o impacto das falas que faz, para que possa usá-las no devido momento. Tem guerra de informações, tem guerra cognitiva, e isso faz parte do cenário internacional. E o Putin fez uma fala que vai na linha daquilo que os Estados Unidos sempre fazem, que é, quando tem uma eleição, eu reconheço esse governo. Não, eu não reconheço esse governo, essa eleição foi fraude. Quando os Estados Unidos, com o peso que tem internacional, dizem que uma eleição foi fraudada, eles acabam jogando mácula sobre o processo. Quando o Putin diz que ele prefere um candidato, ele sabe do peso, o impacto que aquilo vai gerar. E ele falou de propósito. Aí o Trump, né, falamos dele. Letras vermelhas, o Putin prefere a continuidade... Aí vem aquela pergunta, eu repito a pergunta que eu fiz na semana passada. O Putin prefere a continuidade da decadência dos democratas com a Kamala, porque a gente percebe que o Biden foi se complicando cada vez mais, porque existe uma guerra acontecendo. A Rússia vai bem politicamente, vai bem economicamente, vai bem militarmente, principalmente, e
se mantém sólida. O povo russo continua apoiando o Vladimir Putin. Ou seja, o Putin conhece os democratas, sabe como jogar contra eles, e joga, e está jogando bem. Então quando ele diz eu prefiro a Kamala, pode ser por isso. Ou será que ele faz essa fala para desabonar a Kamala e para jogar os eleitores para o Trump, porque o Trump é um cara que vai focar na China e vai tirar a Rússia do radar, pelo menos no primeiro momento? Não sei, ele diz que fará. E ele se cerca, ou ele está cercado, por setores que muitos dos quais acreditam que seja melhor ir para a China, encarar a China e deixar a Rússia um pouco de lado, porque quanto mais se ataca a Rússia, mais ela se aproxima da China. E isso não é mentira, isso é verdade. A gente pega primeiro a China, depois a gente vai para cima da Rússia, como se fosse muito fácil pegar a China antes, né? Ou pegar a Rússia depois. São dois gigantes aí do cenário internacional. Mas o fato é, se o Trump consegue fazer o que ele diz que ele fará, ele alivia esse cenário de guerra na Ucrânia, por exemplo, que é o que ele sempre comenta. Eu continuo achando que tem muita gente ganhando muito ali, muito poderosa para ele conseguir fazer alguma coisa. Acho que isso ele vai bravateando, baseado nas pesquisas que mostram que o povo nos Estados Unidos não é a favor da continuidade do apoio dos Estados Unidos à Ucrânia. Então ele ganha dividendos eleitorais falando isso. Só que a resposta a essa pergunta a gente nunca saberá, porque a Rússia nunca falará isso. Falar as coisas no sentido ambíguo se dá justamente para poder manter a dúvida no ar. Letras azuis. O Trump disse que ele não sabe se ele xinga o Putin ou se ele agradece ao Putin pelo que o Putin disse, porque fica aquela sensação, ele apoiou ou não apoiou? E se ele apoiou, isso é necessariamente ruim para mim, como candidato? Que o principal adversário, um dos principais adversários dos Estados Unidos, prefira um outro candidato? Isso não é ruim. Pode ser que ele prefira ela porque comigo o buraco é mais embaixo. O Trump vai explorar isso. Porque assim, o político não vai mudar o acontecimento. Boa parte dos políticos não mudam o acontecimento. Eles trabalham em cima do que aconteceu e tentam puxar para lá ou para cá. Basta ver, isso vale para o cenário global e vale para o cenário nacional. As coisas acontecem e o político vai trabalhar em cima daquele fato e vai distorcer aqui, puxar aqui, esticar lá, para fazer parecer que é algo positivo para ele. E é lógico que o Trump não vai mudar, nem vai ligar para o Putin para perguntar o que ele quis dizer com aquilo, porque o Putin nunca vai dizer. Agora, o que ele vai é trabalhar em cima disso, em cima dessa interpretação que ficou. Tá aí a Kamala com a sua risada contagiante, que o próprio Putin ali, ele estava muito claro, né, que ele estava debochando, né. Porque assim, ó, ao mesmo tempo que ele diz que ela é uma risada contagiante que sabe de algo positivo, também tá falando da risada dela mesmo. A cara que ele fez ali foi de deboche da risada dela. Letras é que ela ri bastante mesmo, né? É bem risonha a Kamala. Ela ri muito, é mais do que o normal, assim. Eu não sei se os caras fazem cortes que aparece ela rindo o tempo inteiro, mas eu só vejo, talvez o Putin tenha explorado esse aspecto. Aparece ela rindo o tempo inteiro na TV. E aparece só ela, né? Vocês podem perceber isso na mídia, porque eu vejo canais assim da mídia corporativa que dizem vamos fazer uma cobertura completa das eleições nos Estados Unidos, o que para mim já é uma chatice, né? Porque eles só falam das eleições nos Estados Unidos. Agora, ela não é completa, ela é metade da cobertura, porque eles cobrem normalmente só os democratas. Letras vermelhas. Os Estados Unidos acusam a Rússia de usar produtores de conteúdo locais para desestabilizar o país. Me parece que os democratas estão puxando um novo Russiagate, né, para acusar a Rússia de estar se intrometendo, como aconteceu lá na eleição com a Hillary Clinton, que ela perdeu para o Trump, daí disseram que foi a Rússia que fez o Trump ganhar, talvez porque possam estar imaginando que não vão ganhar e já estão criando aí um factoide, que a Rússia está apoiando o Trump, está se intrometendo, está tendo um processo pesado contra um canal de mídia russo nos Estados Unidos. Então tem todo um trabalho que passa por criminalizar a mídia russa e passa também por falar que a Rússia está atuando. Letras vermelhas. Os Estados Unidos acusam a Rússia de usar produtores de conteúdo locais, ou seja, nos Estados Unidos, para desestabilizar o país. Isso é guerra informacional. Isso é guerra informacional. Isso acontece em todos os lugares e todos os países fazem. Isso
Acontece. Ah, a Rússia não faz, ela faz, lógico que ela faz. Os Estados Unidos fazem, a Rússia faz, a China faz, todos fazem, né? Dadas as suas possibilidades, mas todos os países fazem isso. Letras azuis. A Rússia exploraria medos, e segundo aí os Estados Unidos levantando essa investigação aí, a Rússia exploraria medos reais do povo dos Estados Unidos para gerar divisão. Bom, se a gente vai abrir uma discussão sobre isso, eu acho que a gente deve explorar muito mais o que os Estados Unidos fazem desse tipo no mundo inteiro, Quando a gente pega a USAID, que é um organismo ali de bagunça internacional que fomenta bagunças no mundo inteiro, eles exploram todos os problemas em todos os países que são temas reais da sociedade, que geram ansiedade na sociedade, e eles amplificam aquilo para dividir a sociedade. Aqui no Brasil eles fazem isso o tempo inteiro. O nosso país está sendo destroçado há muito tempo com esse tipo de prática dos Estados Unidos. Então, quando eu digo a Rússia está fazendo os Estados Unidos provarem do próprio veneno, é porque, lógico que eles fazem isso. Todos os países que têm calibre para isso, fazem isso. E a gente é alvo disso o tempo inteiro. Pela mídia corporativa, por canais ditos alternativos, através de ONGs internacionais que produzem toda sorte de bagunça no país, com dinheiro que vem sabe-se lá de onde, de forma que, né, é bom eles se acostumarem com isso, né? Não tem mais a hegemonia. Letras vermelhas. E o governo russo, ele emula uma prática de guerra de costumes que promove um enorme impacto na sociedade dos Estados Unidos, porque dialoga com setores conservadores dos Estados Unidos. Muitos conservadores nos Estados Unidos gostam do Putin por causa disso, por causa dessa crítica que ele tem às pautas identitárias, que são um problema nos Estados Unidos, para vários setores. Então ele consegue fazer uma política que fala com o cidadão do outro país. Isso é soft power. E faz bem isso. Faz bem isso. Letras vermelhas. A bolha da OTAN tem atacado a mídia russa para ampliar o controle das narrativas, lógico, né? E quando se trata de uma guerra de informações entre países, é claro que o cara vai ter que passar todas as mídias por um raio-x ali para ver do que se trata. Então, quando os Estados Unidos dizem, olha, temos que combater porque isso aí é soft power, eles também fazem, todos fazem isso. Então, uma coisa importante que eu acho que a mídia corporativa se vale para enganar muita gente é: eu sou imparcial, eu sou isento, eu sou neutro. Isso não existe. Todo trabalho tem uma visão de mundo. E é importante que as pessoas saibam qual é, porque aí a coisa fica muito mais honesta. O que eu digo aqui? É um trabalho anti-OTAN, é um trabalho de crítica ao que alguns chamam de imperialismo, outros chamam de globalismo. Não acho que sejam a mesma coisa, mas muitas pessoas interpretam como sendo, eu não concordo, mas que o vale, né? Não vou discutir isso agora. É um trabalho crítico em relação aos setores financeiros britânicos, estadunidenses, setores transnacionais. Então não é um trabalho imparcial, não é um trabalho neutro, não é, porque isso não existe, isso simplesmente não existe. Todo mundo que cai aqui sabe do que se trata, sabe qual é a linha que está sendo seguida. Letras azuis. O Sul Global poderia responder na mesma moeda a OTAN. Poderia, né? Poderia. Já que estamos nessa coisa da guerra de informações, olhem essa matéria aqui do Portal Político, que é uma mídia pró-OTAN. O chefe do MI6, que é o Serviço Britânico de Inteligência, o Richard Moore, e o chefe da CIA, que é a inteligência estadunidense, o Bill Burns, disseram em um artigo de opinião no Financial Times que havia trabalho sendo feito para interromper a campanha imprudente de sabotagem levada a cabo pela Rússia em toda a Europa. Está aí o Richard Moore e o Bill Burns, um cara do MI6 e o cara da CIA. Letras vermelhas. Eles afirmam que nesse artigo que a desinformação
produz a insatisfação na Europa. Isso é de uma bobagem atroz. Tá? Claro, eles não vão colocar exatamente dessa forma, mas tentar convencer as pessoas de que quem está produzindo toda aquela insatisfação é a Rússia, seria leviano, o que não é exatamente o ponto que eles vão chegar, porque eles sabem que isso seria pueril. Mas eles dizem que a Rússia canaliza a insatisfação para o que ela quer. Bom, isso todo mundo faz. Só que é preciso ter uma coisa muito clara. Quem está produzindo o cenário de insatisfação na Europa, porque produz uma crise real na Europa continental, são os governos desses dois países aí. E toda a sua maquinaria, e toda a sua mídia, e todo o seu empresariado, seus setores financeiros. É a agenda da OTAN, que é a agenda desses dois países aí, dos setores financeiros desses dois países, do qual esses dois caras são representantes de máquinas, de braços desses setores financeiros, são esses países que produzem concretamente a crise na Europa. Então não adianta dizer a Rússia está produzindo um cenário de extremismo na Europa. Não. A Rússia, isso pode facilitar o trabalho da Rússia de guerra de informação, de guerra cognitiva. Pode facilitar. Por quê? Porque tem uma crise ali, as pessoas querem soluções, elas estão irritadas. A irritação e o ódio das pessoas catalisa alguns processos e muitas vezes, na maior parte das vezes, impede que elas vejam as coisas tais como elas são. Então, por isso que tem muito setor extremista que trabalha nesse cenário de crise, porque as pessoas estão com ódio da situação. Agora, para que essa situação mude na Europa, não é cortando a comunicação da Rússia para a Europa, é mudando a situação concreta que a Europa vive, que é uma situação de crise. E para a Europa continental sair da situação de crise, ela tem que parar de abraçar a agenda da OTAN. Primeiro, sanções à Rússia, perda de competitividade industrial porque perdeu o acesso à energia barata. Isso produz uma crise real nos países. E isso produz um cenário complicado. Então, se essa agenda é neutralizada, a base da crise ela vai se desfazendo e aí há possibilidade para reduzir a insatisfação da sociedade. Então, eles jogam no barco da Rússia uma responsabilidade que não é da Rússia. A crise da Europa é o abraço que os governos europeus dão na agenda desses setores aí. Letras azuis. Ambos disseram que a Rússia e a China ameaçam um período de paz baseado em regras globais. O que trocando em miúdos, né? Eles estão depois de um período de paz eles trazem a guerra. Eles veem o período de paz como um controle, uma hegemonia completa da OTAN. Então a multipolaridade ela é mais tensa por quê? Porque os países estão colocando mais na mesa os seus interesses. Aquela superexploração está chegando ao fim. Aquela ideia de setores britânicos e estadunidenses mandando em tudo está chegando ao fim. E isso é muito positivo, só que não para esses setores britânicos e estadunidenses, lógico. Por isso que eles colocam a Rússia e a China estão trazendo a guerra. Não, estão colocando na mesa os seus interesses. Depois de anos de uma hegemonia desses setores aí, né? Já que estamos falando de Estados Unidos, Reino Unido e União Europeia, esses três aí assinarão, matéria da Reuters, um primeiro tratado internacional de inteligência artificial, tudo construído de maneira muito elegante, apresentado de maneira muito elegante, aparentemente com a melhor das intenções, mas, letras vermelhas, a bolha da OTAN afirma que direitos humanos e democracia guiarão a regulação tecnológica. Primeiro, se os Estados Unidos fossem hegemônicos na inteligência artificial, eles jamais criariam uma discussão do tipo precisamos nos preocupar com a inteligência artificial. Eles não criariam isso. Se eles criam é porque eles se sentem ameaçados pela China, por exemplo. Aí eles vão dizer, algumas tecnologias são boas e outras não. Ou seja, as minhas são boas e as outras não. As minhas são democráticas e respeitam os direitos humanos. A da China não, a da Rússia não. Então, o que vai guiar a escolha das tecnologias? Ora, se elas são dos Estados Unidos ou não, se elas são da bolha da OTAN ou não. Aqui no Brasil a gente não tem essa discussão, quais são as redes democráticas e quais não são. Quais são as redes vistas como não democráticas, onde as opiniões críticas à OTAN entram. Por quê? Porque para criticar a OTAN é preciso ter um arsenal de cuidados. Um arsenal de cuidados.
Por exemplo, as redes da Meta, é muito difícil fazer esse trabalho. Façam um trabalho sério sobre o que está acontecendo na faixa de Gaza, nas redes da Meta, e vejam o que acontece com vocês. Letras azuis. Esse é um outro nome para o controle tecnológico dos Estados Unidos. Respeito aos direitos humanos, valores democráticos, de liberdade. Por falar em redes, né? Tá aí o fundador do Telegram, que é o Pavel Durov. O Pavel Durov disse que o Telegram enfrentará as críticas sobre como modera o conteúdo, ou seja, ele vai fazer algumas coisas para moderar o conteúdo. Qual é a questão aqui? A questão aqui é que o Pavel Durov ele vai ter que ceder. Eu que produzo conteúdo público, eu não faço grandes tramas secretas no Telegram, tá? Eu não costumo tramar a revolução pelo Telegram. O que eu penso eu falo publicamente, né? Boa parte delas, muitas não podem, senão eu saio da rede. Agora, tem dois lados aí, letras vermelhas. Primeiro, certamente haverá mudança nas políticas de privacidade, se é que já não existem desde antes. A OTAN quer ter acesso aos dados do Telegram. E o Pavel Durov me parece que está indicando que aquela criptografia ultra já não é mais tão ultra assim, se é que era antes. Letras azuis, apenas entre aspas, porque não é pouca coisa, né? Apenas a privacidade será afetada naquelas conversas, tinha até o tal do chat secreto, ou também as postagens públicas, os canais, porque se a coisa começar a pender para o lado de tirar conteúdos que criticam a OTAN, vai ficar difícil, né? Porque ele vai cair na vala comum de todas as outras redes, aí ele não tem diferencial. Por que eu gosto do Telegram? Porque eu posto um conteúdo e sei que amanhã esse conteúdo vai estar lá. Agora, se vai ficar aquela sensação de será que esse conteúdo vai estar lá amanhã? Ou o meu canal vai estar lá amanhã? Já é outra coisa. Vai ficar aparecendo nas redes da Meta, aí não tem nenhum diferencial. Mas claro, a França prendeu ele usando a questão do crime, dos golpes que acontecem pela rede, da criminalidade, terrorismo, etc., para extrair, na verdade, outras coisas dele, que é o acesso a todos os dados. O crime ele é só usado como elemento para isso. Por isso a prisão dele na França, ele já foi solto, inclusive, mas não pode deixar a França, né? E por falar na França, para a gente encerrar esse primeiro quadro aqui, esse primeiro momento, a extrema esquerda, olha como mudou, né? A esquerda, que era democrática junto com Macron quando se uniram, agora já virou a extrema esquerda. A extrema esquerda planejou protestos a nível nacional depois que um esforço bem sucedido para terminar em primeiro lugar resultou na posse de um primeiro-ministro que tem sido um elemento fundamental da política de direita francesa durante décadas. Então, assim, foi o que eu discuti com vocês dias atrás, na semana passada. Quando foi para reforçar o Macron, a esquerda era democrática. Depois de superado o processo e de sabotada Marine Le Pen, agora a esquerda é extrema, como a Le Pen. Então isso é um uso instrumental do termo extremo, que é o que eu digo aqui sempre. Ser extremo ou não depende se está alinhado ou não com a agenda da OTAN. Claro, tem muito setor extremista, mas todos os setores, todos que são críticos à agenda da OTAN, serão setores extremistas. Eu não digo críticos à OTAN, ou seja, não é que a Marine Le Pen queira sair da OTAN, mas ela pontua algumas coisas ali que são problemáticas para a agenda da OTAN. Então ela é uma extremista automaticamente. Agora que a esquerda questiona o Macron, que é uma figura pró-OTAN, ela virou extrema também. Quando apoiou o Macron, era apenas esquerda, letras vermelhas. Agora virou extrema esquerda. Depende muito do momento, o uso do termo extremista, né? Letras azuis, o Macron usou a Le Pen de espantalho para seguir no controle. Ou seja, olha a Le Pen, se não for eu é a Le Pen é pior. Aqui no Brasil a gente sabe muito bem como é que funciona isso aí, né? O uso do espantalho. Ou vocês engolem todos os sapos do mundo, ou o outro lado volta. E não é só a direita que usa, a esquerda também usa. O Lula e o Bolsonaro usam e abusam disso. Se não for eu, o outro é pior. Daí eles fazem toda a militância engolir toneladas de sapo com esse uso do espantalho do outro lado como espantalho. Aí o pessoal vai engolindo, defende o indefensável, passa uma vergonha danada com a família, com os amigos, defendendo um monte de coisa, para depois o ídolo dele, o santo padroeiro político dele, ir lá e ele passar mais vergonha ainda, né?
A vida do militante está difícil mesmo, né? Tá bem difícil, né? E aí a gente vai para o Oriente Médio, porque isso é uma matéria da Bloomberg, tá? Ninguém vai dizer que a Bloomberg pertence aos Houthis do Iêmen. Acho que não pertence, né? Então acho que podemos fazer uma avaliação sobre isso. Os Estados Unidos perdem batalhas em seu apoio a Israel. Olhem o que traz essa matéria da Bloomberg, que é mídia corporativíssima, né? A América está perdendo a batalha do Mar Vermelho. A matéria continua. O sucesso dos Houthis apoiados pelo Irã é apenas mais um exemplo de como os inimigos dos Estados Unidos estão minando a ordem global. Minar a presença dos Estados Unidos, o seu controle e a sua hegemonia é minar a ordem global. Por quê? Porque eles querem ditar o que o mundo vai fazer. E é ótimo que estejam perdendo o controle. Letras vermelhas. Segundo o texto, a ideia que passa é que os Houthis são a maior ameaça ao texto da Bloomberg, né? Os Houthis são a maior ameaça ao poder de polícia dos Estados Unidos às rotas comerciais marítimas das últimas décadas. Das últimas décadas. Os Estados Unidos simplesmente não conseguem proteger a região. Não conseguem impedir que os Houthis façam e aconteçam no Mar Vermelho. Os Estados Unidos se sentem impotentes ali. Se sentem impotentes. É que o texto coloca, letras azuis. O artigo da Bloomberg, repito, diz que uma potência cansada, no caso dos Estados Unidos, está sendo derrotada, porque existem várias estratégias modernas, atuais, né, de guerra, que estão revertendo o quadro, que é aquela coisa de subestimar os Houthis. Ah, é um grupo lá com poucas condições financeiras, que vai manter uma guerra, são combatentes de sandálias, né? Só que os Houthis estão há anos numa guerra com os Estados Unidos, com a Arábia Saudita, no Iêmen, e os caras os caras obtêm sucessos. Tem o apoio do Irã, mas os caras têm uma tenacidade. E quando a gente vê o papel que esses drones baratos estão tendo, né, sejam os drones aéreos, como os drones marítimos, como os Houthis usam, alguns deles estão melhorando, mas é uma lancha pilotada de longe, entendeu? Então, eles estão usando e abusando de tecnologias baratas, só que envolve uma criatividade, e estão gerando um problemão para os Estados Unidos. Um problemão, né? De forma que, na sua solidariedade à faixa de Gaza, e eles estão trancando a rota pelo Mar Vermelho ali, os Houthis são o governo do Iêmen, na prática. E estaria Israel pintado de amarelo. Em solidariedade aos palestinos na faixa de Gaza, eles estão trancando o Mar Vermelho. E ali é o que? É a rota que leva para o canal de Suez, que é a conexão entre o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo. É uma rota comercial marítima importantíssima. E os caras estão tocando horror ali. Letras vermelhas. Os Houthis humilharam coalizões dos Estados Unidos, tentaram coalizões internacionais e todo mundo ficou meio assim. Os países da região não quiseram participar. Por quê? Porque não querem estar na alça de mira dos Houthis e muito menos se indispor com o Irã na região. Então essas coalizões foram sendo frustradas uma depois da outra. Isso foi humilhando os Estados Unidos. E os Houthis faliram o porto de Eilat em Israel. O que faz parte do cenário de crise econômica que Israel vive, uma crise brutal, uma crise econômica gigantesca. Por quê? Porque não chega nada no porto. Letras azuis. O artigo fala que os Houthis impõem uma derrota gastando pouco. E isso é um fator importante para se repensar as guerras, né? Porque tem todo um redesenho aí. Não quer dizer que armas caras e tradicionais não sejam importantes, elas são. Agora, está havendo um redesenho da coisa toda. Muitos países estão apostando em armas baratas e estão gerando estrago. Até para quem está atrás em termos militares, o Brasil é um caso que pode repensar, entendeu? Olhar como o pessoal da publicidade, os cases de sucesso, de quem gasta pouco e forma um bom arsenal que incomoda, que impõe respeito. É aí que está a coisa, sabe?
Então, olhar para essas tecnologias, até estava vendo esses dias matérias sobre o drones de ataque do Brasil, que está desenvolvendo e tal. Então, tem que ver esses casos aí, logicamente que o Exército deve estar vendo e que a inteligência brasileira deve estar vendo isso, que dá para impor respeito pensando nessas estratégias diferenciadas aí. Porque, claro, para formar um arsenal militar clássico para estar pau a pau com os outros é caríssimo. Caríssimo. Agora, é possível buscar alguma diferença, né? Incomodar, assim, eu não quero me indispor. Olha não estou comparando, né? Mas os Houthis estão gerando um enorme de um estrago ali. Enorme. Estão incomodando terrivelmente os Estados Unidos na região. Aí mais uma... Continuamos na região, por falar em incômodos para Israel. O Hezbollah, grupo libanês, ele ataca locais israelenses após ataque mortal no sul do Líbano. O Hezbollah diz que ataques ocorreram em resposta ao ataque israelense que matou 3 membros da defesa civil. Então, continua aquela coisa, ataque para lá, ataque para cá. Escalou, não escalou mais. Depois daquele episódio de ataques pesadíssimos de alguns dias atrás, a coisa amornou. A Israel focou na Cisjordânia. O Líbano ficou ali em terceiro plano, digamos assim, né? Tá aí o Líbano pintado de rosa e Israel de amarelo. Letras vermelhas. O Hezbollah afirma que Israel usou fósforo branco e isso gerou incêndios no Líbano. Aí ele... Diga-se de passagem, Israel tem gerado incêndios, né? Eu trouxe até imagens aqui, já faz semanas que eu fiz isso, acho que meses talvez, de Israel lançando bolas de fogo, né? Catapultas com bolas de fogo, uma coisa que parece de história, né? Remete a filmes de época, mas lançando catapultas com bola de fogo para incendiar o Líbano. E o fósforo branco ele tem um efeito incendiário, né? Letras azuis. O Hezbollah tem gerado forte medo e atrapalha atividades no norte de Israel, ou seja, os Houthis atrapalham o sul, o Hezbollah atrapalha o norte. Dias atrás, grupos no Iraque da resistência atacaram um porto no norte de Israel. Israel se vê numa situação delicada aí, né? Por falar em Israel, mais crise, porque altos oficiais israelenses acusam o governo ou as alas extremistas do governo de encorajar a escalada na Cisjordânia. A matéria continua. Oficiais militares dizem que os ministros do governo são diretamente responsáveis pelo aumento da violência na Cisjordânia ocupada. Porque ampliam a violência, a escala das invasões, dos abusos, e isso gera uma resposta violenta da sociedade, que é uma resistência da sociedade palestina a isso. E isso pode levar para uma guerra generalizada na Cisjordânia também. A Cisjordânia está apontada no mapa aí para vocês, né? Aquela área roxa maior, a área roxa menor é a faixa de Gaza, a maior é a Cisjordânia. Ambos são territórios palestinos. O Hamas governa a faixa de Gaza e, na teoria, o Fatah governa a Cisjordânia, mas ele já não governa nada, o Fatah, que é a autoridade palestina. Letras vermelhas. Eles dizem que o Smotrich, que é o ministro das Finanças, e o Ben-Gvir, que é o ministro da Segurança, despertam ódio porque autorizam pogroms, que são movimentos de hordas de milicianos violentos israelenses invadindo, ocupando, roubando casas, destruindo casas, plantações e anexando essas áreas a Israel. E que isso gera revolta generalizada, ao ponto de que daqui a pouco não vai dar para segurar uma revolta generalizada e uma guerra na Cisjordânia também. Letras azuis. Os jovens palestinos sofrem com desemprego e a falta de oportunidades. Então há um ambiente de insatisfação, de revolta, de ódio, que pode explodir. Tanto é que esses oficiais militares dizem que daqui a pouco não vai ter como segurar a adesão de toda a sociedade palestina a um evento de maiores proporções. E isso aí, no momento em que Israel já passa trabalho na faixa de Gaza, é problemático. Mas esses setores extremistas querem que a coisa vá para a guerra total mesmo, né? Eles querem anexar as duas regiões palestinas, né? Os dois territórios palestinos. Por falar em Israel e Cisjordânia, uma cidadã turco-americana foi morta durante um protesto na Cisjordânia ocupada na sexta-feira, disse o Departamento de Estado. Está aí a moça que foi morta.
Letras vermelhas, um atirador a matou quando ela participava de um ato pacífico. Isso é muito grave, tá? Isso é muito grave porque envolve uma questão diplomática internacional, porque ela matou uma cidadã turco-americana, estadunidense e turca. E ela estava num ato pacífico, e ela foi morta por um atirador de Israel. Letras azuis. Como sempre, os Estados Unidos e o Reino Unido se recusam a condenar Israel pelo assassinato. Isso é uma coisa vergonhosa. Os Estados Unidos sempre fazem isso e o Reino Unido também. E, lembrando, é uma pergunta retórica. Israel vale mais que os cidadãos dos Estados Unidos para o governo dos Estados Unidos? Eu não preciso ir muito longe para responder isso. Já trouxe várias vezes aqui situações nas quais cidadãos dos Estados Unidos apanham de hordas sionistas dentro dos Estados Unidos e a polícia dos Estados Unidos não faz nada. Os caras ameaçaram prender congressistas nos Estados Unidos que interrompessem o Netanyahu. Então assim, o Congresso é em tese, o Congresso nos Estados Unidos em tese é a casa democrática, supondo que seja uma democracia mesmo, e o cara não pode falar nada porque o líder de outro país em tese, está ali falando e o cara não pode interromper. Então, na escala de importância dos Estados Unidos, do governo dos Estados Unidos, do Estado Yankee, Israel está acima dos seus próprios cidadãos. Agora a gente vem para o nosso caso aqui na América do Sul, né? Traga o seguinte título: o governo Milei faz o Brasil se complicar na Venezuela. Eu botei esse título porque não dá para prolongar muito, né? Mas a verdade é que o governo Milei ele faz o Brasil se complicar, até porque o governo brasileiro se complicou sozinho também nessa situação. Facilitou a vida do governo da Argentina de enfiar o Brasil numa enrascada. Todo mundo sabe qual é que é a do governo Milei. Todo mundo sabe. Aí o Brasil está mergulhando de cabeça numa situação muito difícil na Venezuela, tomando decisões. Deveria, eu já falei isso várias vezes aqui, desde o início, na verdade desde antes das eleições eu já estou falando a mesma coisa. Os caras estão tramando uma arapuca ali, que em parte é para o Maduro, mas o Maduro tem muito mais alavancas para puxar do que o governo brasileiro, né, que o Lula. O Maduro tem apoio de amplas camadas da sociedade e sociedade organizada do lado deles, coisa que o Lula não tem. O Maduro tem a fidelidade soberana das suas forças armadas ao lado do governo da Venezuela, o que o Lula não tem apoio, está muito longe de ser unanimidade no exército brasileiro, nas forças armadas brasileiras, embora publicamente ele queira fazer parecer. O Maduro tem o apoio ao seu governo soberano do judiciário do seu país, o que... Então assim, em parte é uma arapuca para a Venezuela, mas a Venezuela tem estruturas para sair e ainda tem o apoio da Rússia e da China nisso. Mas em parte é uma arapuca para o Brasil também, e me parece que caiu. Isso está desenhado desde antes. Eu discuti aqui um artigo de 12 de julho, que os caras já tramavam tudo ali, botando Colômbia e Brasil no meio da bagunça. Trago a seguinte matéria. A Venezuela revoga a custódia do Brasil, da sua zeladoria da Embaixada da Argentina que abriga opositores de Maduro. Então o Brasil ficou fazendo zeladoria da Embaixada Argentina. A matéria continua, a matéria do The Guardian. Opositores escondidos durante meses na residência do embaixador argentino, da Embaixada da Argentina, né, dizem que o edifício foi cercado pelas forças de segurança. Por quê? Por que a Venezuela tomou essa decisão? Letras vermelhas. A Venezuela diz que plano de atentado contra Maduro, ou seja, um plano terrorista, foi planejado na embaixada. Aí o Brasil, cara, olha a enrascada, olha que buraco que o governo brasileiro se meteu. O Brasil está fazendo zeladoria de uma embaixada onde lá dentro, segundo o governo da Venezuela, está se tramando atentado terrorista contra o presidente da Venezuela. E o Brasil está dando zeladoria para isso. E o presidente da Argentina é o Milei, cara. Isso é inacreditável essa situação na qual o Brasil está conseguindo se colocar, né? É um festival, assim,
de desmoralizações, não é nem semanais, é diário esse processo, né? O Obrador pulou fora lá, pelo menos até agora. Se ele vai depois se enroscar, não sei, mas o Obrador ele pulou fora. Não, isso aí não é comigo. A própria presidente que vai começar, a sucessora dele, não, isso aí é um problema que não é do México. São questões internacionais. Existem instituições que para resolver isso aí. O México pulou fora disso aí. A Colômbia e o Brasil continuam. Letras azuis. O governo Milei agradeceu ao Brasil por proteger a embaixada. Pensem o que vocês quiserem sobre esse agradecimento do governo Milei ao governo Lula. Pensem o que vocês quiserem sobre isso, que eu nem vou falar. Olha aí, mais uma notícia. A Argentina pede ao Tribunal Penal Internacional que emita um mandado de prisão contra o Maduro. E a coisa vai só piorando, né? Só piorando. Tá aí a Venezuela pintada de amarelo, o Brasil pintado de laranja e a Argentina de rosa. Letras vermelhas. Os Estados Unidos estão usando os vizinhos da Venezuela para tentar fragilizar o Maduro. Colocar ele numa situação difícil para que ele faça concessões. Para que ele se fragilize ou garanta que vai sair do poder daqui a tantos anos. O Brasil propôs que ele governasse junto com a oposição que está tentando derrubar ele. Que é uma ideia completamente absurda, né? Eu gostaria de sugerir ao Lula que ele governasse junto com o Bolsonaro, né? Os dois são oposição um ao outro. Convida o Bolsonaro para governar, dá um cargo de ministro para ele. E que é uma ideia completamente estapafúrdia, né? Mas o Brasil propôs essas bobagens e continua propondo todas elas todos os dias. Então, a Venezuela foi quem respondeu, né? Então a gente propõe que o Brasil governe junto, o Lula governe junto com o Bolsonaro, tá? E então assim, os vizinhos estão sendo usados. Outra concessão, desista da questão de Essequibo, do petróleo, dos recursos de Essequibo, que é uma questão histórica para a Venezuela, isso aí desde o período colonial. Os Estados Unidos querem isso. O próprio texto que eu discuti com vocês aqui, o plano dos Estados Unidos é fragilizar o Maduro, não é necessariamente derrubá-lo, é conseguir concessões do Maduro. E está usando os vizinhos dele para isso. Só que, repito, o Maduro tem uma solidez que os vizinhos não têm. E tem o apoio da China e da Rússia. Desde o primeiro momento eu falei, a Venezuela sai dessa e o Brasil não. Porque essa bucha vai ficar para o Brasil. Porque ele se botou nessa situação. Letras azuis. O Brasil e a Colômbia receberam a missão de amigos da onça. Lá naquele plano de 12 de julho, mais de 2 semanas antes das eleições, constava lá usar Brasil e Colômbia para extrair concessões do Maduro, né, como intermediador. É amigo da onça. Porque os caras vão parecer, não, a gente está junto contigo, somos governos aqui que dialogam com o teu, então faça essa e aquela concessão. Só que a Venezuela, ela sacou isso aí, entendeu? Ela sacou, tanto é que ela já entendeu, Celso Amorim? A gente está vendo essa palhaçada que tu está fazendo aí. E aí deixaram o Brasil numa situação bem complicada, né? Mais uma. O Edmundo González Urrutia chegou à base aérea em Madrid, na Espanha, acompanhado pela sua esposa num avião da Força Aérea Espanhola e informaram fontes do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Espanha, a CNN. Ele recebeu salvo-conduto do governo Maduro para sair. Sai daí, vai embora e vaza fora daqui. Tá fazendo bagunça, deixaram o cara sair, ele vai ficar de fora gritando. Vai ser uma espécie de Juan Guaidó 2.0, que é um golpista que vai ficar... Tanto é que letras vermelhas, a Maria Corina Machado, que está com ele na foto aí, ela levou ele que nem um espantalho para cima e para baixo, né? A Maria Corina Machado disse que ele tomará posse normalmente. Como o Guaidó era o presidente autoproclamado. Ele foi proclamado aí também se autoproclamou presidente e vai ficar incomodando de fora. Eu acho que vai ser mais ou menos por aí. Agora, a Maria Corina Machado continua na Venezuela, até onde eu sei. E eu já vi ela fazer vários vídeos para a mídia corporativa brasileira pressionando o governo brasileiro. Isso para mim é algo que fere a soberania. Mas o governo brasileiro é que se botou nessa situação. Deu corda para isso, entendeu? Defendeu a oposição venezuelana, não respeitou o Conselho Eleitoral venezuelano, não respeitou o Supremo Tribunal venezuelano, tanto é que nesse caso do Supremo aqui com o Elon Musk, a Venezuela fez piada, né? Nossa, né? Que coisa. O Brasil está numa situação difícil, algo nessa linha, entendeu?
Não é ruim quando desrespeitam o Supremo Tribunal Eleitoral do país? Pois é, né, Brasil? Se colocou numa situação complicadíssima, contraditória, cheia de problemas. Aí, assim, eu não estou dizendo que isso vai acontecer, eu estou pedindo um exercício de reflexão sobre isso e como isso seria problemático. Letras azuis. Será que a Maria Corina Machado buscará asilo no Brasil? Vocês já pensaram que encaixotada que o Lula ia tomar se ele tivesse que responder isso aí? Se ela pedisse para ficar aqui ter asilo político no Brasil? Que saia justa que esse cara não ia ficar? Então, né? É, é. Mas dava para ver, né? A gente tá desde antes das eleições a gente está discutindo isso aqui. Dá para ver que a coisa ia chegar nesse ponto. E a gente acompanhou todos os passos de decisões completamente. Não consigo adjetivar as decisões que o Brasil tomou. O Blinken já visitou o Haiti, né? Em uma demonstração de apoio dos Estados Unidos ao governo do Haiti. Então está aí o Haiti no mapa. Lembrando, né, que os Estados Unidos recrutaram tropas quenianas que estão atuando, tentando combater grupos armados no Haiti e não está conseguindo resolver. Letras vermelhas. A falha dos quenianos em retomar o controle leva os Estados Unidos a considerar uma missão internacional. Ou seja, missão de paz da ONU de novo. A questão é, os Estados Unidos terão dificuldades para encontrar buchas de canhão, porque já foi problema para a imagem da outra vez. Gerou um saldo de violência gigantesco no Haiti, não só de mortos, como de violência contra civis, uma coisa aterradora. Deixou o surto de cólera que matou mais milhares de haitianos, ou seja, os haitianos não querem, não tem boa memória disso. E os participantes de antes também não querem isso aí, porque não ficou legal, entendeu? Ou seja, né? Acho difícil. O Canadá, os Estados Unidos tentaram recrutar o Canadá. E olha que o Canadá, ele topa qualquer parada, mas não entrou, né? Aí a gente fecha o vídeo de hoje com o Egito que traça seus planos em meio ao caos na Líbia. Aí no mapa está a Líbia pintada de amarelo, o Egito de rosa e a Turquia, que eu também vou falar aqui agora, né? A seguinte matéria, Trípoli expulsa 2 diplomatas e abre crise com o Egito. Eu não tinha falado sobre isso, essa matéria é de 12 de agosto, tá? Então eu achei interessante, eu tinha passado por mim direto. Então eu trouxe algo do mês passado aqui. O conselheiro da embaixada Adel Mohamed Hosni e o segundo secretário Mohamed Madou Mustafa al-Sherbini são acusados de realizar atividades de inteligência prejudiciais aos interesses do Estado. O que está rolando ali, né? A Líbia está dividida em 2 governos. Desde aquele episódio lá de golpe transnacional contra o Muammar Gaddafi, a Líbia está dividida em 2 governos diferentes. Um caos imperou e 2 governos foram formados. Letras vermelhas. A inteligência do Egito estaria atuando para fortalecer o governo rival, que não é o governo reconhecido pela ONU. E esse governo rival é o governo do Califa Haftar, que foi o líder que derrubou o Muammar Gaddafi. Mas ele tentou assumir ele próprio a Líbia, mas foi impedido, puxar o tapete, aí ele promoveu uma revolta contra aqueles que haviam apoiado ele, contra os Estados Unidos, inclusive, e gerou uma divisão na Líbia. Letras azuis. Lembrando que o Haftar também tem o apoio dos Emirados Árabes e da Rússia. Ou seja, do outro lado ali que não é o governo reconhecido pela ONU, esse do Haftar aí. Letras vermelhas. Os Emirados Árabes também não gostaram da investida egípcia, fortalecendo um governo que eles próprios apoiam, mas eles viram ali que o Egito está tentando furar o olho, furar a fila ali dos Emirados e conseguir mais vantagens junto a esse governo, fortalecê-lo para que ele se torne o governo unitário da Líbia, o governo que manda em tudo. Só que os Emirados sentiram ali que os caras estavam flertando com um governo que eles apoiam também, uma tentativa ali de furar o olho, né? Letras azuis. A Turquia fechou acordos com o governo líbio reconhecido pela OTAN, ou seja, o outro governo, entre aspas, oficial. E em troca dessa defesa a esse governo contra o Califa Haftar, a Turquia, como sempre, ela cobra riquezas minerais do país. Olha, eu te exploro, eu te defendo, mas te exploro. Tudo bem? Tudo bem. É uma troca.
E aí, já falei sobre isso antes, né? Só para lembrar da Turquia, tá nessa encrenca também aí. E para fechar, olha aqui, gigante nuclear, continuamos no continente africano, tá? Gigante nuclear chinesa, CGN, ela construirá a maior usina de dessalinização da Namíbia, com empresa de água local. Que é aquela coisa da China. Precisamos do que para desenvolver a economia? Resolver os problemas que o país tem. Propostas concretas. Não está chegando com tropa e com blá 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 de democracia como os Estados Unidos fazem. É a solução. Por isso que todo mundo quer negociar com a China. Letras vermelhas. A China cria as bases para outras operações industriais extrativistas, porque pô, sem água potável não tem como ter nada. Então, para o crescimento das cidades, para a industrialização, para o desenvolvimento de estruturas, para a vida social acontecer, precisa de água. Para a vida acontecer, precisa de água potável. Então, a China está garantindo isso em parceria com a Namíbia. Lembrando que, letras azuis, a China já atua na mineração de urânio no país e quer expandir as atividades industriais na Namíbia como parte da nova Rota da Seda. Né? E aí, lógico, sempre que a China se movimenta no continente africano, os Estados Unidos e a OTAN no geral ficam apavorados. E aí é o momento final do vídeo, né? Momento de passar o chapéu, pedir apoio financeiro para aqueles que gostam, querem e podem apoiar o canal, para aqueles que veem que o canal é importante para a formação da sua compreensão sobre temas internacionais e geopolíticos. Sempre comento com vocês que apenas os anúncios e propagandas que aparecem durante o vídeo não garantem a existência do canal. Se eu fosse depender apenas da receita dessas propagandas, ficaria difícil manter esse trabalho com o nível de dedicação que ele exige. De forma que o que mantém esse trabalho, esse canal, com esse nível de dedicação, é o apoio financeiro dado por alguns de vocês, a quem eu sou extremamente grato pela confiança no trabalho. 3 formas de apoio, todas as 3 são bem-vindas, não estão em ordem de importância, coloco 3 para que vocês optem por uma delas, aquela que for mais prática para vocês. Aquela que for mais prática, sempre nesse final me dá branco, né? Sempre no final. E coisa importante, seja lá que maneira vocês escolherem para apoiar o canal, vocês apoiam com o valor que vocês quiserem. É uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser. E o conteúdo fica aberto para todo mundo, porque o que mantém o canal é a ajuda financeira. Então, apoiar ou não é com vocês, e se forem apoiar, o valor também são vocês que determinam, porque é uma ajuda solidária. Qualquer ajuda, eu fico grato pela confiança no trabalho. Primeira forma de apoio, boleto bancário ou cartão de crédito, pela plataforma Apoia-se, está o endereço, o link, o site do Apoia-se, que é uma plataforma de apoio virtual. Segunda forma de apoio é pelo Pix, está aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que usa o número do celular, o número do CPF, o número do CNPJ. Como chave Pix, eu uso um e-mail. Se vocês digitarem, escreverem lá na chave Pix, pixverdadeconcreta@gmail.com, pixverdadeconcreta@gmail.com, vai aparecer o meu nome, que é Thiago, e vocês podem fazer a doação com o valor que vocês quiserem. Terceira forma de apoio é pelo botão Seja Membro. O botão fica aqui embaixo do vídeo, ajuda direto pelo YouTube, tem várias faixas de valor, vocês escolhem a que vocês preferirem ali. E repito, as 3 formas são bem-vindas. E repito também, agradeço aos que apoiam pela confiança no trabalho. Vou parando por aqui e tchau para vocês.